Olá, meu nome é Marilene, eu sou psicóloga e também tenho um trabalho à parte que se chama Constelação Sistêmica Familiar, que pode ser realizado tanto num grupo com pessoas, que geralmente eu realizo todo quarto sábado do mês, né? Depois, se você quiser mais informações, você me fala, tá? Que aí eu te passo. E nós temos o trabalho individual também, que a gente utiliza esses bonecos no lugar das pessoas, né? E dá certo do mesmo jeito, a gente tem uma compreensão muito bacana disso aqui, tá? Hoje eu trago a questão da hierarquia entre os irmãos, no sentido de tomar, às vezes, um lugar que não é dele. Ok? Ou de ter uma arrogância com aquele irmão que veio antes. O que nós aprendemos? Tudo que veio antes são os nossos bisavós, nossos avós, nossos pais. Então, tudo isso, todos que estão aqui atrás, eles têm uma precedência, né? Claro que ao longo da vida nós vamos dando prioridade às situações que vão surgindo, para quê? Para que haja evolução, mas sem observar a importância daqueles que vieram antes e que nos deram um chão para a gente estar aqui hoje, né? Então, nós temos aqui um casal, um homem e uma mulher, tá? E que teve esses filhos aqui, tá? Teve o primeiro filho, o segundo, a terceira filha, o quarto, tá? E o que acontece algumas vezes é que, às vezes, quando esse filho que nasce, a situação da família é uma situação um pouco mais desafiadora. Eles eram jovens, casaram jovens, então, às vezes, essa pessoa, o primeiro filho, não teve muita oportunidade na vida, precisou, às vezes, não continuar a estudar para ajudar os pais, tá? Às vezes, a casinha era humilde, às vezes, nem tinha a própria casa, e aí nasce o outro irmão, talvez também numa situação parecida, mas às vezes um pouco melhor. Tá, quando esse irmão aqui nasce, as coisas aqui já estão mais organizadas, a vida familiar é um pouco mais tranquila, né? Já financeiro já é mais tranquilo, esse aqui já pode ter um estudo melhor, já pode se formar talvez numa faculdade, tá? E esse aqui, por ele ter um conhecimento, muitas vezes ele se acha um pouco superior a esse que às vezes não tem o conhecimento que ele tem, tá? E claro que isso é natural, né? A possibilidade dos filhos mais jovens irem tendo mais estudos é um pouco maior. Mas isso não dá direito a ele ter uma arrogância e uma crítica e um julgamento com esse irmão que não teve essa possibilidade, né? Então ele pode agir de duas maneiras. Ele pode, às vezes, falar: ô meu irmão, olha, eu sei que você não tem esse conhecimento, né? Mas dentro do que eu já vivi, do que eu aprendi, talvez fosse mais importante a gente fazer dessa forma. Ou eu posso te dar uma sugestão, será que a gente não experimenta fazer desse jeito, tal, né? Ou ele pode, que você não sabe de nada, você nem estudou, você não sabe nem onde que estão as coisas, então eu sei, eu vou resolver. É uma atitude arrogante que pode dar ruim para essa pessoa, que apesar dela ter todo estudo, conhecimento, ela pode começar a ruir algum pedacinho da vida dele. Pode ser o pedacinho da saúde, pode ser o pedacinho do relacionamento, porque aí ele também vai ter essa atitude, às vezes, arrogante com outros. Pode ser a nível financeiro, que ele pode achar que ele sabe tudo, entrar
numa trama, numa jogada financeira que não vai dar certo, tá? Então, quando em alguns momentos a gente fala assim, que querer é bom, ter metas é bom, mas nós precisamos observar que existe uma ordem, uma lei, né? Que nós precisamos observar para que a gente não dê um passo em falso e dê ruim na nossa vida. Claro que os trabalhos de autoconhecimento, a própria terapia, nós vamos, né, tendo essa oportunidade de rever essas atitudes nossas, refazer, ressignificar, tá? Ou, quando às vezes é uma situação que está muito emperrada, é importante ir para um outro campo para a gente compreender, aprofundar e poder se organizar de uma outra maneira, tá? Então, quando essa pessoa tem essa atitude, de uma certa maneira, ela se sente maior do que esse, que é, na verdade, maior do que ele, né? Na hierarquia dos irmãos, ok? Então, fiquem atentos com essa hierarquia. Também no trabalho, quando um funcionário chega, ele é novato, ele pode ser um médico, pode ser um advogado, um professor, né? Qual que seja. Ele está chegando agora, ele precisa compreender como funciona essa empresa, como são os seus colegas, como as coisas ali estão organizadas, para aí sim, com respeito, ele apresentar a proposta dele.